Nos últimos anos, as relações entre Coreia do Sul e Japão vêm azedando. Por exemplo, em agosto do ano passado, o Japão tirou a Coreia do Sul da sua lista de parceiros comerciais preferenciais, o que afeta diretamente a indústria de eletrônicos da Coreia do Sul. Como retaliação, a Coreia do Sul ameaçou acabar com o acordo de cooperação de inteligência que tinha com o Japão. É um acordo importante para os dois países que têm muitas precauções em relação à Coreia do Norte. Ainda no fim do ano passado, muitos coreanos se organizaram para boicotar os produtos japoneses na Coreia. Mas você sabe de onde vem toda essa desconfiança? Eu sou Thaís Lima e vou tentar explicar um pouco da história dessa relação tensa entre Coreia do Sul e Japão. Vou tentar falar um pouco de história, política internacional e os perigos do revisionismo histórico, com umas pitadinhas de K-pop. Se você gostar, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e, por favor, esses vídeos dão muito trabalho para serem feitos, então deixa sua manifestação de amor nos nossos comentários. Essa daqui é a Sana. Se você conhece ela, provavelmente você clicou no vídeo só por causa do rostinho lindo dela no nosso thumbnail. A gente sabe, a fofura da Sana é irresistível. Mas se você não conhece, a gente apresenta. Os Vances de plantão, por favor, me ajudem e escrevam aqui embaixo nos comentários quem é a Sana. Para resumir, a Sana é integrante de um girl group de K-pop chamado Twice. E o Twice é hoje um dos grupos mais bem-sucedidos dentro do K-pop. O grupo é composto por 9 integrantes, sendo que 3 delas são japonesas. Uma das japonesas do grupo é a Sana. Mas por que eu estou falando da Sana? Em maio de 2019, no ano passado, esse post da Sana no Instagram oficial do Twice arrumou uma encrenca que tocou em mágoas históricas e ajudou a despertar tretas geopolíticas entre Coreia do Sul e Japão. Esse é Akihito. Até maio de 2019, ele era imperador do Japão. No Japão, cada imperador representa uma era. E Akihito representou a era Heisei. Mas por motivos de saúde, de não conseguir mais acompanhar os compromissos, ele abdicou do trono do Crisântemo, o trono imperial do Japão. O Japão é uma monarquia constitucional em que o imperador não tem poderes políticos de fato. A Constituição japonesa, promulgada depois da Segunda Guerra, proíbe qualquer interferência do imperador na vida política do país. Mas apesar disso, a figura do imperador ainda tem um significado muito grande para o Japão. Ele exerce uma função simbólica e cultural muito forte, a de preservar as tradições e de representar a unidade do povo japonês. Um dia depois da abdicação de Akihito, a nossa amada Sana fez esse post no Instagram. Como uma pessoa nascida na era Heisei, eu me sinto um pouco triste com o fim dela. Mas eu queria dizer que a era Heisei fez um bom trabalho. Vamos terminar bem esse último dia da era Heisei para ter um bom começo da era Reiwa. Obrigada, Heisei, bem-vindo Reiwa e bem-vindo Fancy também. Bom, é um post bem inocente de uma jovem japonesa celebrando as tradições do seu país de origem. Não parece nada demais. Mas para vocês entenderem a treta, ela, uma japonesa, postou no Instagram coreano do Twice, o Instagram oficial, um texto em japonês celebrando os imperadores do Japão. Depois disso, muitos coreanos, fãs ou não do Twice, despejaram muitos comentários de ódio, comentários de teor como "volte pro seu país" ou "você acha que a Coreia é uma piada?" Daí pra baixo. O fato é, o post tocou em feridas históricas profundas e os imperadores japoneses têm tudo a ver com o aprofundamento e a tentativa de cicatrizar essas feridas. Akihito assumiu o trono em 1989 e começava ali a era Heisei. Em japonês, Heisei significa algo como "a paz deve prevalecer em todos os lugares". E de certa forma, suas atitudes correspondiam com o seu discurso pacifista. Embora não tivesse poderes de fazer política externa, ele fazia gestos de reparação a atos passados da dominação militar do Japão na Ásia Oriental, na China e na Coreia. Enfim, fez vários atos para tentar reconstruir a imagem de que o seu pai tinha feito do Japão para o mundo. O pai de Akihito é Hirohito, imperador do Japão entre 1926 e 1989, quando morreu.
reinado de Hirohito ficou marcado pelas ações militares do Japão na primeira metade do século XX, incluindo a Segunda Guerra Mundial. Mas para explicar por que as relações entre Coreia e Japão são tão tensas, eu preciso trazer um resumo da situação política e social do Japão antes da guerra. E eu destaco 2 pontos. Primeiro, na década de 1930, o governo japonês estava sendo cada vez mais ocupado por militares que planejavam uma expansão do domínio territorial. Desde meados do século XIX, o Japão se tornava a maior potência econômica e industrial da Ásia. Segundo, crescia no Japão uma ideia de que o povo japonês era superior aos chineses, aos coreanos e aos povos do Sudeste Asiático em geral. Uma ideia de supremacia racial japonesa que justificaria esse domínio. E isso impactou na Coreia. Em 1910, o Japão anexa a Península Coreana em seu território, e foi uma dominação bastante autoritária. Historiadores registram que, por um lado, a Coreia passou nesse período por uma urbanização rápida, um aumento do comércio e da industrialização, mas por outro lado, a riqueza gerada pelo aumento da atividade econômica pouco ficava na Coreia e com os coreanos, ia tudo para o Japão. No período de Hirohito, com o início dos conflitos do Império Japonês e do seu governo militarizado, as condições de vida para os coreanos ficavam cada vez piores. Como estava em guerra com a China e precisava de recursos, o Japão tomava medidas drásticas nas suas colônias. Com os coreanos, o Império Japonês impunha uma migração forçada de mão de obra e alistamento forçado para lutar no fronte do exército japonês. Pois é, coreanos eram obrigados a se mudar para longe de suas famílias, ou servir de bucha de canhão para o exército de um país que te tratava como cidadão de segunda classe. Havia também abertamente uma tentativa de imposição da cultura japonesa para a população coreana. Censura e cerceamento da imprensa são medidas básicas de regimes autoritários e foi o que o governo japonês fez. O ápice disso foi em 1939, quando o governo japonês pressionou a população coreana a mudar de nome. De um nome coreano para um nome japonês. Outro ponto que provocou uma ferida muito profunda foi o fato de que no período de guerra, dezenas de milhares de mulheres e adolescentes coreanas foram alistadas como mulheres de conforto para os soldados japoneses. Na prática, eram os militares japoneses impondo uma prostituição forçada e uma escravização sexual de meninas e mulheres coreanas para os soldados em campanha. O domínio japonês sobre a Coreia durou de 1910 a 1945. Foram 35 anos de uma relação autoritária e cheia de tensões. Depois da derrota do Japão na Segunda Guerra, muitos dos generais do Japão se suicidaram ou foram condenados por crimes de guerra. E a Coreia foi libertada do domínio japonês. Mas ela mesma entrou em outro conflito que resultou na divisão entre o Norte e o Sul, que dura até hoje. Mas espero que tenha dado para perceber por que ainda há muito ressentimento da Coreia em relação ao Japão. Por isso que hoje a antiga bandeira imperial japonesa é muito ofensiva na Coreia. Fazendo uma analogia aqui, é como mostrar a um judeu uma suástica. Mas Hirohito continuou como imperador. Foi obrigado a fazer discursos históricos, renunciando a qualquer ascendência divina, e ficou no trono até 1989, quando morreu. Enfim, foi essa imagem que Akihito quis tentar desfazer. Você viu, não era uma tarefa nada fácil, né? Akihito fez visitas oficiais a países que no passado foram dominados pelo Japão e chegou a afirmar que se dizia triste e arrependido por todas as violências que o exército e o governo japonês cometeram sobre os seus vizinhos. Chegou até mesmo a incentivar campanhas para reparação histórica. Mas tem um porém. Ele não pode pedir desculpas formais. Não porque ele não queira, isso a gente não consegue saber, mas não pode porque isso seria interpretado como uma tentativa de interferir na política japonesa, de fazer política externa, mexer nas relações exteriores, o que a Constituição do Japão proíbe. Mas você deve estar se perguntando, se o imperador do Japão, símbolo maior do povo japonês, se esforçou tanto dentro dos seus limites para tentar se redimir e fazer gestos de reaproximação, não só com a Coreia, mas com todos que sofreram com o militarismo e expansionismo japonês, por que o Japão sofre rejeição na Coreia? Por causa da ascensão dos movimentos nacionalistas de direita no Japão.
Este é Abe Shinzo, primeiro-ministro do Japão desde 2012. É sempre difícil interpretar a política de outros países, principalmente países não ocidentais. Os conceitos políticos ocidentais nem sempre são adequados para entender e interpretar outras culturas políticas e dinâmicas sociais. Mas é consenso entre os analistas de política japonesa e de política internacional. Se for possível interpretar desse jeito, Abe Shinzo está na direita, e até mesmo com um pé na extrema-direita nacionalista do Japão. Nas últimas décadas, movimentos nacionalistas e militaristas cresceram no Japão, como aliás aconteceu no mundo todo. E esses movimentos tendem a fazer um revisionismo sobre a sua história. No caso do Japão, os movimentos fazem esse revisionismo histórico sobre a dominação japonesa. Ou seja, eles estão reescrevendo a história japonesa de acordo com a sua ideologia. Eles tentam argumentar que o domínio autoritário e militarista do Japão não teria sido tão autoritário assim. Tentam minimizar crimes graves e violações de direitos cometidos pelo Japão. Sobre as mulheres de conforto, dizem que as mulheres foram para a prostituição porque quiseram, contrariando todos os documentos e relatos das meninas e mulheres que foram tiradas das suas famílias, e muitas delas ainda estão vivas. Uma crítica bastante feita por analistas é que, em vez de reconhecer e investigar a história a fundo e promover uma reflexão da população sobre o assunto, como a Alemanha fez com o nazismo, por exemplo, o Japão teve uma postura no pós-guerra de não falar sobre o assunto. O resultado dessa falta de autorreflexão é que hoje esses sentimentos retornam da pior maneira possível. Abe Shinzo, por exemplo, visita templos onde criminosos de guerra estão enterrados afirmando que são heróis da pátria. Para resumir, movimentos nacionalistas de direita do Japão, que Abe apoia, estão indo na contramão dos esforços que Akihito vinha fazendo para reconhecer os erros do Japão e tentar reparar esses erros e cultivar as boas relações de paz com os países vizinhos. Por isso, muitos sul-coreanos relatam que a maior mágoa não é com o povo japonês em si. Há a proximidade entre a cultura coreana e a cultura japonesa. O próprio Twice é uma prova dessa proximidade. Os sul-coreanos consomem muita coisa do Japão e vice-versa. A principal mágoa está ligada com os governos do Japão, o seu revisionismo histórico e a sua política externa. Claro, os responsáveis pelos crimes cometidos pelo Japão no passado não são o povo japonês como um todo, mas as lideranças militares do passado. O problema é quando as pessoas de hoje reescrevem a história e enxergam criminosos do passado como figuras heróicas e não como que são, criminosos. E a Sana com isso tudo? Provavelmente faltou assessoria para ela. Talvez ela não tivesse a noção do quanto essas feridas ainda doem na sociedade coreana. Ou talvez ela, como japonesa, quisesse manifestar apoio às tentativas de aproximação entre os países que Akihito fazia, contra as políticas de Abe. São coisas que não tem como saber. Afinal, especula-se que um dos motivos de Akihito abdicar é essa tensão com os movimentos ultranacionalistas do Japão. Se você gostou desse vídeo, de conhecer um pouco da história das relações entre Japão e Coreia, e claro, de conhecer a Sana, você já sabe, dá o seu like. O tema é muito complexo e não dá para abordar todos os assuntos, mas tudo que eu disse aqui tem fonte e se você quiser saber mais, dá uma olhada nos links que vão estar aqui na descrição. Deixa o seu like, o seu comentário cheio de amor e, claro, se inscreve no canal. É isso, um beijo enorme, tchau!